Pessoal, a nossa aula de hoje trata da chamada teoria do campo cristalino, TCC. É uma abordagem, uma teoria utilizada para explicar a formação de ligações químicas que nós não vemos no ensino médio e que também, mesmo nos cursos introdutórios ali de Química Geral, não costuma ser estudado, muito embora nos livros de Química Geral normalmente você tem um capítulo aí introdutório à Química de Coordenação. Mas enfim, teoria do campo cristalino, então, é uma teoria utilizada, ou uma teoria que estudamos, né, quando vamos estudar os compostos de coordenação. Costuma ser estudada e utilizada tipicamente para explicar a formação das ligações químicas nos compostos de coordenação. Tá certo? Bom, como sempre, a gente não vai ficar aqui lendo slides, né, mas vamos destacar os aspectos mais importantes. Tá certo? A teoria do campo cristalino ela é realmente bastante poderosa, digamos assim. Ela tem um poder preditivo e explicativo bastante grande. E o ponto-chave para se compreender adequadamente a teoria do campo cristalino são os orbitais D do metal, do íon metálico, né? Do ácido de Lewis no composto de coordenação. Então, se você não está ainda familiarizado com a geometria e com a orientação espacial dos 5 orbitais D, é necessário que isso seja revisto, tá certo? Mas lembrar que os orbitais D então são 5, né? DZ2, que se encontra sobre o eixo Z, dx2 menos y2, que se encontra sobre os eixos x e y, e 3 orbitais que se encontram entre os eixos dxy, dxz e dyz. Num íon livre, né, ou mesmo num íon na presença de um campo esférico, os 5 orbitais D são degenerados, ou seja, apresentam todos a mesma energia. É isso que essa figura aí está representando, né? 5 orbitais D, cada um deles representados aí por um traço, né, do lado direito, são degenerados. Sim, um ponto fundamental da teoria do campo cristalino é que o pressuposto basilar da teoria é que a interação entre o cátion metálico, o ácido de Lewis, e as espécies neutras ou aniônicas que estão se comportando como ligantes, ou seja, as bases de Lewis, essa interação é exclusivamente, unicamente, puramente de natureza eletrostática. Ponto. O cátion é considerado como uma carga pontual, assim como os ligantes são considerados como cargas pontuais, né? E os orbitais D que nós vamos considerar são sempre os orbitais do metal, do íon metálico, né? E os elétrons que nós vamos distribuir são os íons do metal, os íons do íon metálico, né? Essa figura da direita está representando o seguinte, né? Os orbitais D são degenerados, quer no íon livre, quer no íon na presença de um campo esférico, simétrico, campo esférico dos ligantes. Porém, nos compostos de coordenação, né, com geometrias variadas, tetraédrica, octaédrica, quadrado planar, como seja, esse campo não é esférico e por isso, na presença do campo dos ligantes, né, quando os ligantes se aproximam do íon metálico, quando essa interação campo-campo se estabelece, né, na presença do campo dos ligantes, a degenerescência dos 5 orbitais D é quebrada. Os 5 orbitais D do íon metálico, do ácido de Lewis, na presença do campo dos ligantes, as bases de Lewis, essa degenerescência deixa de existir. Os orbitais deixam de ser degenerados, né? E passam a ter energias diferentes e, evidentemente, isso vai interferir no que diz respeito à configuração eletrônica, né? O que essa figura ilustra é o seguinte, né? Se eu tenho, caso típico aí de um composto octaédrico, né? Orbitais se aproximando ao longo do eixo, ligantes se aproximando ao longo do eixo Z e ligantes se aproximando ao longo dos eixos X e Y, a interação do campo dos ligantes com os elétrons D do metal, evidentemente, será mais intensa para os elétrons que estejam situados o quê? Nos orbitais DZ2 e dx2-y2, que são justamente os orbitais que estão ao longo dos eixos. Por outro lado, essa interação do campo dos ligantes que estão se aproximando num composto octaédrico, 2 ao longo do eixo X, 2 ao longo do eixo Y e 2 ao longo do eixo Z, essa interação será mais fraca, será menos pronunciada com
os elétrons do metal que estejam situados nos orbitais que estão entre os eixos, ou seja, dxy, dxe e dyz. É por isso que, enquanto quer no íon livre, quer no íon na presença de um campo esférico dos ligantes, os orbitais D são degenerados, na presença de um campo octaédrico, por exemplo, essa degenerescência é quebrada e eu fico com um grupo de orbitais de energia mais baixa, o dxy, dxe e dyz, e outro grupo com dois orbitais, no caso o dz2 e o dx2 menos y2, com energia mais alta, bem entendido, em relação a um campo esférico, né? De qualquer forma, eles terão energia mais alta com relação ao íon livre. Todos eles terão energia mais alta com relação ao íon livre. Essa diferença, esse ΔO, delta octaédrico, né, é a diferença de energia que existe entre esses dois grupos de orbitais. Né? Então, conjuntamente, eles vão ser chamados de orbitais T2G e EG. Né? Essa notação vem lá da teoria de grupos e tal, por hora deixemos de lado. Tomemos simplesmente como um rótulo. Né? DXY, DXZ e DYZ são os orbitais T2G, e os orbitais DZ2 e DX2 menos Y2 são os orbitais EG. Enfim, um grupo de 3 orbitais com energia mais baixa, um grupo de 2 orbitais com energia mais alta, né? E isso é consequência do fato do campo dos ligantes, num composto octaédrico. Isso aí seria um diagrama de níveis de energia da teoria dos orbitais moleculares para um composto octaédrico. Né? Isso é consequência do fato de que o campo dos ligantes não é esférico, não é simétrico. Bom, então, em relação à energia que os orbitais D teriam na presença de um campo esférico, então, 3 orbitais com energia mais baixa, 2 com energia mais alta, e aí então você vai ter aí essa diferença, né? Menos 2 quintos, delta octaédrico, e mais 3 quintos, delta octaédrico, né? Ou 0,4 e 0,6, enfim, né? 0,4 delta octaédrico, 0,6 delta octaédrico, menos, né? A menor para os orbitais T2G e a maior para os orbitais EG. Né? É claro que isso vai fazer diferença, por exemplo, com relação a transições eletrônicas e, evidentemente, vai fazer diferença com relação à radiação eletromagnética absorvida para, por exemplo, promover transições eletrônicas. O que a gente tem é a representação esquemática, né? Uma breve revisão aí de química geral, do espectro eletromagnético. Né? Via de regra, as transições eletrônicas vão envolver energias ou radiações eletromagnéticas cujo comprimento de onda se encontra na faixa do ultravioleta visível. Né? Do ultravioleta visível. Né? Raio-X e etc. e tal já são radiações ionizantes, né? E infravermelho vai ficar a nível de vibração molecular. Enfim, as transições eletrônicas vão envolver a absorção de radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta visível. Então isso de cara já deixa bastante evidente, né, que isso vai interferir, por exemplo, na cor dos compostos. Visto que o que nós enxergamos é a cor complementar, né, a cor que o composto não absorve. Aí nós temos, por exemplo, titânio mais 3 em água, né? A água é um ligante neutro, então a carga mais 3 vem do titânio. Titânio mais 3 é D1, né? E se esse elétron for promovido de um dos orbitais T2G para um dos orbitais EG, há absorção de radiação eletromagnética. Né? E isso, evidentemente, vai interferir na cor do composto. Você tem aí a representação esquemática, né, de um espectrofotômetro ultravioleta visível. Né? Você tem uma fonte de luz, ela passa por um prisma para você selecionar ali uma radiação monocromática. E aí então você vai varrer toda uma gama vai varrer o seu composto que está numa cubeta dentro do aparelho, numa faixa ali, né, de comprimentos de onda, numa faixa espectral determinada, para saber quais comprimentos de onda ele absorve, quais não. Dependendo do comprimento de onda da radiação absorvida, você vai conseguir então calcular a energia envolvida na transição eletrônica. No caso do titânio fica mais fácil, que é um elétron só, né? E aí você vai saber então qual a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG. E o que você tem aí é justamente o espectro UV visível para titânio mais 3 em água. Né? Tem uma absorção ali em aproximadamente 500 nanômetros. Né? Que cai aí na faixa verde para amarelo, qualquer coisa assim. Então, evidentemente, o composto em solução não vai exibir essa cor, ele vai exibir a cor complementar. Né? Vai ser o somatório daqueles comprimentos de onda
que não forem absorvidos. Isso é que vai, né, nos dar a cor do composto. Mas enfim, você consegue, utilizando espectroscopia na região do ultravioleta visível, determinar qual a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG. Né? E aí você tem, por exemplo, a rênio, né, hexafluoreto de rênio. Né? E aí você tem, de novo, também o espectro UV para ilustrar, né, a absorção de radiação eletromagnética. Né? Bom, mais adiante vai se falar, quer dizer, a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG vai depender do campo dos ligantes. Quanto mais forte o campo dos ligantes, maior essa diferença de energia. Ela não é a mesma para todo e qualquer ligante. Né? Mas enfim, aí você tem o espectro na região do V visível para um composto, um complexo, né? Um pouco mais, com ligantes mais né, complicados, digamos assim, né? O íon acetilacetonato e um outro ligante aí, enfim, teria que ver a sigla aí, tá certo? Mas enfim, teria que ver o significado da sigla para ver exatamente qual é o ligante. Mas não vem ao caso. O fato é que eu tenho aí um ligante volumoso, né? Um ligante aí volumoso. Né? E no caso desses espectros estão ilustrando, e as amostras estão aí na cubeta, né? O efeito do pH, né? O efeito do pH sobre a esfera de coordenação, sobre a coordenação, né, o fenômeno da coordenação e, consequentemente, sobre a força do campo dos ligantes, e que em diferentes valores de pH o mesmo complexo pode ter cores diferentes. Né? Bom, então nós vamos falar agora na chamada energia de estabilização do campo cristalino, EECC. Né? Bom, se os orbitais T2G têm uma energia mais baixa do que os orbitais EG, os elétrons que estejam posicionados nos orbitais T2G terão uma energia mais baixa do que teriam, né, na presença de um campo dos ligantes que fosse esférico. E aqueles que estiverem nos orbitais EG vão ter energia mais alta. Né? Então você pode calcular aí, e é isso que essa tabela apresenta, né, a energia de estabilização do campo cristalino. Né? Você tem ali o número de elétrons, né, de 0 a 10, a configuração, né, X elétrons nos orbitais T2G, Y elétrons nos orbitais EG. Número de elétrons emparelhados você pode também verificar, é claro, e aí calcular a chamada energia de estabilização do campo cristalino. Né? Se você tiver 0 elétrons D ou 10 elétrons D, essa ECC, em princípio vai ser nula. Né? Enfim. E aí você tem então possibilidades, né? Por exemplo, eu tenho um íon com configuração D4. Então como é que vai ficar a configuração? 3 elétrons nos orbitais T2G e 1 nos orbitais EG, é o que está aí do lado esquerdo, ou a configuração do que está do lado direito, os 4 elétrons, né, nos orbitais T2G, porque já que os orbitais T2G são 3, então você poderia ter no máximo aí 6 elétrons. Você tem 4, dá para acomodar perfeitamente. A configuração vai ser a da esquerda ou a da direita para o íon D4? Bom, a resposta é depende. Depende do quê? Depende da diferença de energia entre os orbitais T2G e EG. Para emparelhar elétrons, eu gasto energia. Para posicionar um elétron num orbital onde já há um elétron, eu consumo energia. Né? Se essa energia para emparelhar o elétron for maior do que a diferença de energia entre os dois grupos de orbitais, então primeiro eu vou posicionar um elétron no orbital T2G antes de começar a emparelhar no orbital EG, num dos orbitais EG, antes de começar a emparelhar elétrons nos orbitais T2G. Por outro lado, se essa diferença de energia for maior do que a energia de emparelhamento, no caso da configuração D4, eu vou posicionar 3 elétrons nos orbitais T2G e depois o quarto elétron eu vou emparelhar num dos orbitais T2G. Né? Enfim, o ponto-chave é o que sai mais barato energeticamente falando. Né? Bom, e aí você tem possibilidades, situações. Né? Diagramas de energia para compostos de alto e baixo spin. Né? Quando você diz de alto spin, quer dizer que você vai posicionar elétrons no orbital de energia mais alta, né, antes de emparelhar. O de baixo spin seria que você vai emparelhar elétrons antes de promover elétrons para orbitais de energia mais alta. Né? E aí está colocado aí, né? Se o delta octaédrico for menor do que a energia de emparelhamento, ligante de campo fraco, né? Então você vai promover o elétron para o orbital distribuir elétrons orbitais EG antes de começar a emparelhar elétrons. Por outro lado,
Se o delta octaédrico for maior do que a energia de emparelhamento, vai ser o contrário. Você vai emparelhar elétrons antes de eventualmente promover elétrons para orbitais de energia mais alta. Então o ponto-chave é o que sai mais barato energeticamente. Normalmente não haverá dificuldade, né? Se você souber, é claro, o delta octaédrico. Isso normalmente vai ser feito, em alguns casos, simplesmente consultando a série espectroquímica, né? Que vai ser mencionada, por certo, em outro momento. Bom, note que para o campo cristalino forte, ou seja, spin baixo, né, o diagrama de energia pode ser reescrito de uma maneira mais simples. Né? É isso que está colocado ali. Né? Enfim. Repetindo, né? Enfim, reforçando, o ponto-chave é a diferença de energia entre os dois grupos de orbitais T2G e EG, ela é maior ou menor do que a energia de emparelhamento? Ponto. Né? Se for maior, então você vai emparelhar elétrons nos orbitais de energia mais baixa. Se for menor, você vai promover elétrons orbitais EG antes de eventualmente emparelhar. Bom, 3 orbitais, né, T2G, 2 orbitais EG, aquele é o diagrama de níveis de energia da teoria do campo cristalino para compostos octaédricos. No caso dos compostos tetraédricos, nós vamos ver que é o contrário. Né? Você tem 2 orbitais com energia mais baixa e 3 orbitais com energia mais alta. Os orbitais dz2 e dx2 menos y2 são os 2 orbitais com energia mais baixa. Os orbitais dxy, dxz e dyz são os 3 orbitais com energia mais alta. E por que isso? Bom, tem a ver com a geometria do composto, ou se quisermos ser mais exatos aí com a sua simetria, mas enfim, tem a ver com a geometria do composto e tem a ver com a orientação espacial então dos orbitais D. Né? No caso de um composto octaédrico, 2 ligantes se aproximando ao longo do eixo Z, 2 ao longo do eixo X, 2 ao longo do eixo Y. No caso de um ligante tetraédrico, nenhum dos ligantes está se aproximando, vamos supor que sejam 4, né? Enfim, composto tetraédrico. Nenhum dos ligantes está se aproximando ao longo de nenhum dos eixos coordenados. Eles estão ali numa posição, né, entre os eixos, digamos assim, né, como representado aí nesse cubo. Mas enfim, quais são os orbitais que estão ali entre os eixos? Justamente dxy, dxz e dyz. Por isso que eles serão os mais afetados. Né? Então eles vão ser os de energia mais alta, no caso de um composto tetraédrico. E os orbitais que estão sobre os eixos, né, dz2 e dx2 menos y2, são aqueles que serão menos afetados, né, pelo campo dos ligantes. Por isso eles serão, no caso de um composto tetraédrico, o de energia mais baixa, enquanto dx2, dxy, dxz e dyz serão de energia mais alta. Bom, sem entrar em detalhes, vem lá da teoria de grupo, mas enquanto no composto octaédrico você chama os orbitais, os grupos, né, de orbitais de T2G e EG, no caso do composto tetraédrico, você vai, no caso do composto octaédrico, é T2G e EG. No caso do composto tetraédrico, você vai falar simplesmente T2 e E. Né? Por conta da simetria, enfim, não vem ao caso aqui, vem lá da teoria de grupo. Tomemos apenas como um rótulo, né? Então, T2 e E, não tem G, né? Se for composto tetraédrico, não é T2G e EG, é T2 e E. Tá certo? Essas figuras aí estão representando, tentando ilustrar, né, graficamente, né, mostrando a orientação espacial de cada um dos orbitais D, tentando ilustrar, mostrar graficamente por que, né, a interação do campo dos ligantes com os orbitais dxy, dxz e dyz ela é maior do que com os orbitais dz2 e dx2 menos y2, no caso de um composto tetraédrico. E aí então nós temos o diagrama de nível de energia para um composto tetraédrico, né? Dois grupos, um grupo com 2 orbitais, né, com energia mais baixa e o outro grupo com 3 orbitais com energia mais alta. Esses 2 orbitais de energia mais baixa são justamente o dz2 e o dx2 menos y2, conjuntamente chamados de E, e os 3 orbitais de energia mais alta são dxy, dxz e dyz, conjuntamente chamados de T2. Como já disse, essa notação vem lá da teoria de grupos, mas não vem ao caso aqui. Para simplificar a coisa, tomemos simplesmente como um rótulo. Né? Ok? E aí o mesmo raciocínio permanece, né? Você vai ter uma diferença de energia entre os 2 grupos de orbitais, né? Você pode falar em energia de estabilização do campo cristalino, etc. Mas detalhes. Como a sobreposição de orbitais entre ligantes e centros metálicos, no caso dos compostos tetraédricos, são mais fracas que em complexo octaédrico, o sistema cúbico, né, 8 ligantes, corresponde a 8 nonos. Né?
do delta octaédrico. Enfim, o delta tetraédrico, delta T, a diferença de energia entre os dois grupos de orbitais vai ser menor sempre do que no caso do composto octaédrico. No caso do sistema tetraédrico, o desdobramento do campo cristalino é menor, cerca de 4 nonos, né? A energia de estabilização do campo cristalino, ou antes, a diferença de energia, né? Isso vai interferir, é claro, no valor da ESCC, vai ser de 4 nonos do delta octaédrico. E aí, de novo, um diagrama de nível de, uma tabela, né, com número de elétrons, configuração eletrônica, número de elétrons emparelhados, e aí qual seria, né, o valor da energia de estabilização do campo cristalino colocado ali como múltiplos, né, do delta tetraédrico, tá certo? Do delta tetraédrico. Parem o slide, olhem direitinho a tabela com calma, né? Há casos em que a ESCC vai ser zero, inevitavelmente, tá certo? Mas enfim, vale a pena a analisar com calma a tabela. Mas enfim, algo bastante lógico, né? Dá para compreender. Bom, comparativo entre os valores de energia de estabilização do campo cristalino para compostos octaédricos e tetraédricos, né? Não importando se o composto octaédrico é de spin alto ou de spin baixo, ou se ele é tetraédrico, se você tiver 0 elétrons D, vai ser 0. Se você tiver 10 elétrons D, né, configuração D10, por exemplo, zinco mais 2, né, você vai ter aí que considerar, não será exatamente 0, né, mas enfim, normalmente se considera como 0. Né. Rigorosamente falando, você tem que acrescentar a questão da energia de emparelhamento, mas normalmente toma-se como 0. No mundo prático, digamos assim. Bom, fatores que influenciam a magnitude tanto do delta octaédrico quanto do delta tetraédrico. Né? Carga do íon metálico. Né? Quanto maior a carga, menor será o raio, em princípio, né, do íon metálico. Você vai ter uma carga grande num raio pequeno, uma grande densidade de carga, né? Ou uma grande concentração de carga, como o autor aí preferiu chamar. Né? E, além disso, em princípio, os ligantes vão conseguir se aproximar mais dos centros metálicos. Né? Por exemplo, aí você tem 6 moléculas de água ligadas a vanádio 2 ou vanádio 3, ou nesse novo exemplo agora, né, a ferro 2, né, composto octaédrico, e ferro 2, composto tetraédrico. Né? O delta tetraédrico é menor. Sim, tem um erro aí na figura, né? Ele botou os dois delta O, né? Mas o da esquerda é um delta octaédrico, o da direita é delta tetraédrico e o composto tetraédrico. Mas enfim, a diferença de energia entre os dois grupos de orbitais é menor, né? Menor, no caso de um composto tetraédrico, do que um composto octaédrico, pelas razões já postas. Quer dizer, nenhum dos ligantes está se aproximando frontalmente, digamos assim, a algum dos orbitais. Por conta da geometria tetraédrica, essa interação é mais, entre aspas, lateral. Né? Bom, natureza do ligante, né? Fazer uma análise mais detalhada do ligante, né? Aí você vai ter chamados ligantes de campo forte e ligantes de campo fraco. Né? Quanto maior a possibilidade, digamos, de interação do ligante com o metal, né, mais forte vai ser. Quanto mais o ligante puder se aproximar do metal, quanto maior puder ser essa interação, maior será a força do campo dos ligantes. Né? Então você tem aí, por exemplo, composto de cromo 3 com íon cloreto ou com etileno de amina, né? E vejam que o valor aí do delta é significativamente diferente, no caso, significativamente maior para o composto com etileno de amina. Nós temos a chamada série espectroquímica, que é uma série empírica, ou seja, estabelecida com base em valores experimentais, né? Medidos utilizando, por exemplo, lá espectroscopia na região do ultravioleta visível. Então, da esquerda para a direita, você tem a força do campo dos ligantes aumentando progressivamente. Então, iodeto, brometo, né? Cloreto, etc. e tal, nitrato, são tipicamente ligantes de campo fraco, enquanto cianeto e monóxido de carbono, por exemplo, que estão na extrema direita, são típicos ligantes de campo forte. Quanto maior a força do campo dos ligantes, maior o delta octaédrico ou tetraédrico, se for o caso. Né? E aí você tem, enfim, valores, né, para fins de comparação, né? Valores. Bom, a natureza do metal também interfere. Né? Dentro de uma mesma série de transição, não há considerável diferença no desdobramento do campo cristalino. Porém, dentro de um mesmo período, de um mesmo grupo, perdão, né? E aí você tem metais do terceiro, quarto e quinto período, essas diferenças são mais significativas. Né? São mais significativas. É uma tendência geral para todos os grupos. Né? Vai ter aí a ver com aquela questão do raio, né? Do cátion, da densidade de carga. Né?
Bom, número de onda e comprimento de onda. Lembrar que número de onda é o inverso do comprimento de onda. Então, quando você tem aí no espectro centímetro a menos 1, às vezes as pessoas falam comprimento de onda, mas na verdade é número de onda, né? É o inverso do comprimento de onda. Né? Lembrar que a energia da radiação eletromagnética vai ser a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Né? Ou constante de Planck vezes a velocidade da luz multiplicada pelo número de onda, que dá na mesma, né? Visto que o número de onda é o inverso do comprimento de onda. Né? O autor aí, então, estamos a revisar, né, nesse slide essa questão. Né? E aí alguns exemplos, né? Número de onda versus comprimento de onda, um exemplozinho para calcular, mas enfim, fica uma coisa meio química geral, enfim, não é nada que já não saibamos. Né? O fato é que você pode estabelecer, por exemplo, uma relação, né? 1 centímetro a menos 1 igual a tantos quilojoules por mol. Né? Você pode ter uma tabela de conversão, se não quiser sempre fazer os cálculos, etc. Parem, dê uma olhadinha, né, no slide e tal, mas enfim, é algo bastante simples. Né? Só lembrar que o número de onda é o inverso do comprimento de onda. Né? O inverso do comprimento de onda. Ok. Bom, essa chamada distorção tetragonal do sistema octaédrico, né? Você vai ouvir falar muito por aí, distorção de Jahn-Teller, efeito Jahn-Teller. Né? Percebam que se eu tomar um composto octaédrico, os comprimentos de ligação são todos iguais. Mas suponhamos que ao longo do eixo Z, né, como está ilustrado aí na figura central, eu elongo essas ligações. Né? Num limite, né, se essas ligações se esticarem demais, por assim dizer, numa linguagem muito rude, né, a ponto de se romper, eu vou simplesmente ficar com um composto quadrado planar. Né? Bom, mas supondo que isso não aconteça, eu já não tenho exatamente um composto octaédrico, né? Exatamente falando. Eu tenho a chamada distorção tetragonal. Né? Distorção tetragonal. Bom, para uma molécula não linear, que está em um estado eletronicamente degenerado, distorções geométricas podem ocorrer para que ocorra uma redução em sua simetria e consequente quebra de degenerescência para que a energia do sistema seja minimizada. É chamada distorção de Jahn-Teller ou efeito Jahn-Teller. Né? Muito comum em, por exemplo, composto com cobre 2, né? Cobre 2, que é D9, né? Perfeito? E o ponto-chave é a natureza sempre buscando a menor energia. Então ocorre uma distorção na geometria para que a energia total, para que a energia potencial total do sistema seja minimizada. Né? Bom, então partindo da geometria octaédrica e considerando as possibilidades, né? Você pode alongar as duas ligações ao longo do eixo Z ou diminuí-las, né? Você vai ter aí possibilidades, né? Você vai inevitavelmente afetar, né? Alterar a energia relativa, né? Dos grupos de orbitais. Então, enquanto no composto octaédrico, né? Arrumadinho e tal, todas as ligações iguais, você tem 3 orbitais de energia mais alta, degenerados, 2 orbitais de energia mais baixa, e 3 orbitais de energia mais baixa e 2 de energia mais alta, mas enfim, degenerados, né? Os orbitais dentro de cada grupo. Se você tiver aí um alongamento ou uma contração das duas ligações ao longo do eixo Z, né? Você terá uma alteração, né? Da energia relativa desses orbitais, e é isso que esses diagramas estão representando. Tá certo? Vale muito a pena, levando em conta a orientação espacial, né, dos orbitais, dos 5 orbitais D, compreender, né, parar e pensar por que se eu alongar as ligações a energia se altera dessa forma, ou se eu contraí-las, elas se alteram dessa outra forma. Tá certo? Então aqui ficou melhor, mais ilustradinho, né? Só os orbitais que interessam, digamos assim. No centro, um composto octaédrico. Na direita e na esquerda, um composto octaédrico que sofreu aí, né, um elongamento ou uma contração, né, das ligações ao longo do eixo Z. E aí aparecem apenas os orbitais que teriam eventualmente as suas energias alteradas, a degenerescência quebrada, e essa quebra de degenerescência acontece para que, uma vez os elétrons distribuídos, a energia potencial total do sistema seja menor do que seria caso não houvesse essa quebra de degenerescência com o elongamento ou a contração das duas ligações ao longo do eixo Z. Né? E aí um problema, né? Enfim, como o nível T2G possui 3 orbitais com a mesma energia, a presença de apenas um elétron irá desestabilizar essa configuração. Né?
está chamando aí de Z-in, Z-out, né? Enfim, vejam aí a questão do alongamento, né? E a contração da ligação ao longo do eixo Z. Né? Mas enfim, parar o slide, né? Olhar com calma, pensar direitinho, tá certo? Sempre tendo em mente o que? A orientação espacial dos 5 orbitais D. Né? E aí você tem o espectro da região do ultravioleta visível, né? Para ilustrar, digamos, com um dado experimental, essa questão da distorção tetragonal. Né? Da distorção tetragonal. Como é que, enfim, a degenerescência dos orbitais é quebrada e como isso se reflete inclusive no espectro. Né? No caso aí, de novo, né? o exemplo, enfim, titânio em água, titânio mais 3 em água, como exemplo didático, né, para ilustrar isso. Mas enfim, é parar, analisar com calma o diagrama de nível de energia. E aí, de novo, uma outra situação possível, né? Como o nível EG possui 2 orbitais com a mesma energia, a presença de um elétron desemparelhado irá desestabilizar essa configuração. Né? Nesse caso, teremos uma distorção do tipo Z-out, pois assim o orbital que possui esse elétron desemparelhado será diferenciado, né, do outro presente no nível EG. O orbital sem preenchido permanece em um nível energético superior. Né, superior. Enfim, de novo, o ponto-chave é geometria do composto, orientação espacial dos orbitais D, pensar em cima disso. Quem preferir pode construir um modelinho aí, né, com bolinhas e tal, para poder pensar um pouco melhor. Bom, e aí continua-se o exemplo, né, dos efeitos da distorção tetragonal sobre, né, os orbitais D, sobre a energia relativa dos orbitais D, enfim, a quebra de degenerescência, né, nos orbitais D. Perfeito? Enfim, é o caso de ler com calma, analisar os diagramas de nível de energia, né, parar para pensar, enfim, direitinho. Mas o ponto-chave é lembrar da orientação espacial dos orbitais D, né, e se já que aí é um diagrama por nível composto octaédrico, verificar que ao longo do eixo Z podem ocorrer contrações ou distorções. Né? Enfim, lembrete. Os efeitos de torção tetragonal são mais perceptíveis quando a quebra de degenerescência ocorre nos orbitais EG, se comparados ao terço do EG. Né? Enfim, continua o texto, a gente não vai ficar aqui lendo o slide. Né? Mas, em princípio, você pode ter distorção. Né? Enfim, em qualquer dos eixos coordenados, né? Hipoteticamente falando, genericamente falando, é possível, embora, né, no mundo real, digamos assim, os exemplos mais típicos que a natureza oferece é a coisa mais comum ali ao longo do eixo Z, por exemplo. Nós fiquemos com os exemplos didáticos, emblemáticos, geralmente são compostos com cobre 2, por exemplo. Né? Bom, efeito de Anteller em compostos quelatos. Né? Se você ainda não estudou, não revisou, revise aí rapidinho o que é efeito quelato. Né? O que é efeito quelato. Mas enfim, você tem aí compostos, né? Para no caso cobalto, níquel e cobre 2, né? Os valores aí das constantes de equilíbrio, né, para reações aí de substituição. Né, moléculas de água sendo substituídas por moléculas de etileno de amina. Né. No caso do cobre, perceba ali que a terceira constante, na verdade, era negativa, quer dizer, é desfavorável, né, a que você tenha ali aquele terceiro processo. Bom, devido à distorção tetragonal no eixo Z, elongação, efeito de Anteller, né, a configuração geométrica espacial mais estável do complexo cobre, com 2 moléculas de etileno de amina, 2 moléculas de água, abaixo, esquerda, e seu arranjo transdirecional. Tá? Então se determina, inclusive, que, por exemplo, o composto com cobre não vai se coordenar a 3 moléculas de etileno de amina. Por isso, então, que aquela terceira constante lá de equilíbrio para a reação de substituição era negativa, inclusive. Né? Era negativa, inclusive. Então perceba-se que o efeito de Anteller, inclusive, vai ter influência significativa sobre a reatividade do composto. Né? Bom, anéis quelatos tendem a restringir distorções sofridas por compostos octaédricos desde que o ângulo de mordida, né, chamando de ângulo de mordida, né, o ângulo com que, né, os ligantes ligam seu metal, né, seja adequado entre os átomos coordenantes. E aí algumas informações mais, enfim, para serem lidas, comparadas, né, enfim, analisadas. Né? Não vamos aqui ficar a ler slides, mas enfim, vale a pena, é claro,
parar um pouquinho, né, ler com calma, olhar as tabelas com calma, olhar os diagramas de nível de energia, olhar com atenção, enfim, os dados apresentados. Em complexos quadrado-planares, você pode entender como sendo o seguinte, né? Você tem um composto octaédrico, você começou a esticar, né, falando uma linguagem muito rude, as duas ligações ao longo do eixo Z, você ficou ali com uma distorção tetragonal, mas chegou um ponto que você esticou tanto essas ligações que elas se romperam e o que sobraram foram os 4 ligantes no plano. Você então tem um composto quadrado planar. Então na extrema esquerda aí você tem um diagrama de nível de energia TCC para um composto octaédrico e na extrema direita você tem um diagrama de nível de energia para um composto quadrado planar, né? Tipicamente compostos de níquel 2, platina 2, né? D8, configuração D8, paládio também, enfim, são compostos quadrado-planares. Né? Ou seja, os ligantes se aproximam ao longo dos eixos X e Y, mas digamos não é favorável, né? Enfim, uma aproximação enfim, ao longo de outros eixos. Tá? E aí você tem uma representação genérica de um composto quadrado planar, 4 exemplos aí na extrema esquerda, né? E diagrama de nível de energia ali do outro lado. Né? Bom, elementos da primeira série de transição, né, 3D, necessitam obrigatoriamente de ligantes de campo forte para que a geometria quadrado planar seja favorecida. Né? Então é um clichê na química de coordenação. Né? Por exemplo, níquel 2 na presença de ligante de campo forte, compostos octaédricos. Pessoal, parem, leiam com calma o texto do slide, tá certo? Para analisar melhor as informações. Encerramos por aqui então a nossa aula sobre teoria do campo cristalino. Voltaremos então com outras aulas ou algum detalhamento maior em outro momento. Muito obrigado, até a próxima.